Bem-vindos ao canal Conhecimento em Minutos. Continue estimulando seu cérebro. No desafio de hoje você terá que responder a 13 questões de conhecimentos gerais. Preparados? Então vamos começar. Qual é a avenida mais longa da cidade de Belo Horizonte? A. Amazonas. B. Otacílio Negrão de Lima. C. Carlos Luz. D. Avenida dos Andradas. B. Avenida Otacílio Negrão de Lima. Segundo o levantamento da Empresa de Informática e Informação do município de Belo Horizonte, Prodabel, a Avenida Otacílio Negrão de Lima, na orla da Lagoa da Pampulha, é a maior da cidade. São 18,63 quilômetros que cercam um dos principais cartões postais do município. Qual destas é uma unidade de medida de volume? A. Arroba. B. Milímetro. C. Grama. D. Litro. Letra D. Litro. As medidas de capacidade representam o volume interno dos recipientes. Desta forma, podemos muitas vezes conhecer o volume de um determinado corpo enchendo-o com um líquido de volume conhecido. A unidade de medida padrão de capacidade é o litro, sendo ainda utilizados seus múltiplos e submúltiplos. Em algumas situações é necessário transformar a unidade de medida de capacidade para uma unidade de medida de volume ou vice-versa. Em que ano foi criado o Plano Real no Brasil? A. 1992. B. 1994. C. 1996. D. 1998. Letra B. Ano de 1994. O real foi criado no governo Itamar Franco em 1994, para resolver uma das maiores crises inflacionárias do mundo. Na época das maquininhas de remarcar, os preços chegavam a subir 3.000% ao ano no Brasil. O plano conseguiu reduzir a inflação a níveis aceitáveis. Qual desses inventores patenteou a fibra óptica? A. James Watt. B. Narendra Kapani. C. Eli Whitney. D. Thomas Saint. B. Narendra Kapani. Com as fibras de vidro que já vinham sendo usadas como isolante térmico desde o século XVIII, e os outros materiais readaptados até chegar nas dimensões de um fio de cabelo e no estágio perfeito, Narendra Kapani cunhou a expressão fibra óptica e patenteou a invenção. Qual desses países é o maior produtor de café do mundo? A. Vietnã. B. Colômbia. C. Brasil. D. Indonésia. Letra C. Brasil. O Brasil é o maior produtor de café do mundo. Com uma longa tradição no cultivo e exportação de café, o país tem condições climáticas e geográficas ideais para o cultivo em larga escala. Em 2022, o Brasil foi responsável por uma produção significativa, representando cerca de 33% da produção mundial de café. Em espanhol, qual o significado da palavra bolo? A. Bolo. B. Pastel. C. Pão do céu. D. Empanada.
B. Pastel. Em espanhol, pastel quer dizer bolo. Isso mesmo, aquele bolo que a vovó faz ou aqueles todo enfeitados de aniversário ou casamento. E o bolo salgado, muitas vezes recheado com carne, legumes ou queijo, também é chamado de pastel. O pastel em espanhol também é chamado de tarta. O jogo de tabuleiro xadrez tem origem em qual desses países? A. Itália. B. Índia. C. Rússia. D. Grécia. Letra B. Índia. Há um consenso entre os historiadores de que a Índia é o mais provável berço do esporte. A principal diferença entre o jogo atual e seu antecessor ficava por conta da limitação de movimento das peças. Qual o número atômico do elemento químico cálcio? A. 14. B. 16. C. 18. D. 20. Letra D. 20. O cálcio é um elemento químico, símbolo Ca, de número atômico 20, massa atômica 40 U. É um metal da família dos alcalino-terrosos, pertencente ao grupo 2 da classificação periódica dos elementos químicos. Que nome é dado ao último ato de uma peça teatral? A. Épico. B. Lírico. C. Epílogo. D. Epopeia. Letra C. Epílogo. Epílogo é o nome para a fala final, escrita para um ou mais atores, e frequentemente destinada a explanar as intenções do autor ou resultado final da ação dramática, o último ato ou cena de uma peça. Eu tenho 60 bananas. Isso equivale a quantas dúzias? Letra A. 3. B. 5. C. 7. D. 8. Letra B. 5 dúzias. 5 dúzias correspondem a 60 unidades. Cada dúzia possui 12 unidades, então multiplicamos 5 por 12 para obter o total de 60. Em qual período da pré-história surgiram os primeiros utensílios fabricados pelo homem? A. Idade Moderna. B. Idade dos Metais. C. Idade da Madeira. D. Idade da Pedra. C. Idade da Pedra. Conceitualmente, a Idade da Pedra é considerada como sendo o período que compreende a aparição dos primeiros utensílios produzidos pelo homem e o início da Era dos Metais. Onde se localiza a cápsula adiposa no corpo humano? A. Coração. B. Fígado. C. Pulmão. D. Rim. Letra D. Rim. Cada rim é envolvido por 3 camadas de tecidos. A mais externa, que cobre a superfície do rim, é a cápsula fibrosa do rim. Envolvendo a cápsula fibrosa, está uma massa de gordura perirenal denominada cápsula adiposa. A terceira camada é uma fáscia de paredes duplas, a fáscia renal.
A fáscia renal envolve o rim e a cápsula adiposa e ancora o rim na parede posterior do abdômen. Qual o nome do processo que converte o açúcar em álcool? A. Oxidação. B. Gaseificação. C. Fermentação. D. Ebulição. C. Fermentação. A fermentação alcoólica é um processo biológico no qual açúcares como a glicose, frutose e sacarose são convertidos em energia celular com produção de etanol e dióxido de carbono como resíduos metabólicos. E aí, gostou do vídeo? Então, dê um like para a gente. Aproveita e se inscreva em nosso canal, ative o sininho para receber novas notificações de novos vídeos que serão lançados brevemente. Obrigada!